corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Vamos ficar de pé. Os versos 30 e 31 do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. 30. Assim, quando Jesus, o caminho de Emaús, e entrou com eles, e então Jesus, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Nós te agradecemos, ó Pai, porque ainda temos tempo de vir à tua casa. Isso depende, ó Pai, de saúde, de disposição, sobretudo, do desejo do coração, de estar na alma, no espírito, que gosta de ouvir, que gosta de estar na casa do Senhor. Todos que estão à distância estão nesse instante encarando esse momento como se estivesse aqui no santuário. Todos ouvindo, todos acompanhando e, por isso, todos sendo abençoados. Em nome de Jesus Cristo, faça com que a tua palavra possa operar milagres. Milagres abrange todos os setores. Milagres espirituais, milagres físicos, em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados e a gratidão pela cura divina que está em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Paulo disse que não cansava de escrever suas cartas à igreja, ou às igrejas, porque todas elas alcançaram todas as igrejas. Não me canso de escrever as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Olha que expressão. Porque isto é segurança para vós. O muito falar faz com que as palavras sejam gravadas. É interessante. Por isso, não devemos ser faladores, muito faladores, de coisas que não têm sentido. Porque até mesmo a mentira, dita muitas vezes, acaba se tornando uma verdade. Só que é uma verdade pervertida. Por exemplo, o mundo herdou do Concílio de Nicéia
o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome. Isso se tornou uma verdade durante os séculos. E criou também as três pessoas distintas na divindade. Então, é uma mentira que se tornou uma verdade na mente das pessoas, dos chamados cristãos. Mas, como o profeta de Deus viria tirar o véu, e Apocalipse quer dizer revelação, tirar o véu, então ele desmascarou o diabo, começando lá no Éden, com a semente da serpente, que foi Caim. E por isso, pessoas matam pessoas, friamente. Se Caim não existisse, não tivesse assassinado, não haveria um crime sequer. Se Eva não tivesse caído com a serpente, nenhuma mulher cairia. Mas é isso mesmo, irmãos. Ele deixou tudo escrito para nós, através de seus profetas. Moisés foi um instrumento muito especial, sabia disso? Além de escrever o Pentateuco, foi ele que escreveu o livro de Jó, né? Diz o irmão Branham, né? Que potencial tremendo, né? Não foi à toa que ele estudou, né? Essa parte ele não perdeu. Mas eu quero lembrar uma coisa que Jesus disse, conversando assim com a família. Jesus disse: juntai tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não rói. Ora, para que juntar tesouros nos céus? E como juntar? Isso já mostra que existe um corpo nos céus. Você ajunta tesouro na terra, é seu corpo que tem aquele tesouro, os bens, usufrui deles. Agora, você tendo um tesouro lá em cima, você não vai usufruir com essa matéria perecível, mas com um corpo espiritual. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Para quê? Preparar lugar por quê? Para quê? Para corpo. É corpo espiritual. E tem uma coisa: o corpo físico não é glorificado. O corpo espiritual que é glorificado. Jesus recebeu a adoção lá no monte, chamado Monte da Transfiguração. Ele recebeu a adoção do corpo espiritual. O corpo dele era espiritual. Depois, então, ele teve que ser glorificado. Mas o corpo de Jesus era espiritual, o corpo sujeito à distância, ao espaço,
mesmo dominando a natureza, porque ele era o Criador, o Pai que estava nele fazia as obras. Ele disse isso. É bonito isso, você saber o porquê juntar tesouro lá em cima. O porquê. Você ajunta aqui e vai deixar para alguém. Paulo diz que entesoura, os pais entesouram para os filhos. E daí depois os filhos se tornam pais e entesouram para os filhos. E depois os filhos se tornam pais e entesouram para os filhos aqui. Mas e lá? Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Isso é São João 14, né? Preparar lugar para o quê? Para corpo. Corpo, exatamente. Então, vamos ver aqui. Nós paramos naquele assunto de que os corpos espirituais podem ser vistos. Fizemos referência do rico que tinha abaixo de sua mesa o Lázaro cheio de chagas. E nós tivemos uma pontuação muito importante que quando Lázaro foi levado pelos anjos, seu corpo não tinha chagas, foi transformado. E o rico de lá viu Lázaro no seio de Abraão. Agora vemos que Saul viu Samuel. Saul viu Samuel. E o irmão Brana viu a sua primeira esposa depois de morta. Ele a chamou. Ela deu tapinha nele. Tapinha, mas disse: Billy, você não sabe o que você prega. É muitas vezes mais importante, maravilhoso. Quando nós estamos falando do reino dos céus, do tesouro dos céus, nós não estamos sabendo o que estamos falando direito. Porque é muito mais. E não ficou só nisto, não. O irmão Brana, o profeta de Deus, viu Jesus pessoalmente. Aleluia. Viu Jesus pessoalmente. Ele deu até o peso de Jesus, que 90 quilos. Com esse olhar, quando ele viu esse quadro aqui, numa exposição de quadros, havia muitos quadros de Jesus. Mas ele disse: esse aqui é o único que é inspirado, porque é a semelhança do Jesus que aparecia para ele. Ele viu Jesus. Aleluia. Nós vimos pela fé, em espírito.
E tem uma coisa também que você vê, agora não é uma simples aplicação. Você vê Cristo, Jesus, em seu irmão, em sua irmã. Diariamente, nós convivemos com Jesus. Por quê? Afinal de contas, nós estamos convivendo com pessoas que têm Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, canta assim, não? Mas esse é realmente o significado do batismo com o Espírito Santo. Para haver esse fenômeno, isso passa pelo novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. E você passa a ver, distinguir o corpo do Senhor. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que é a leitura oficial da Santa Ceia. É a nossa leitura oficial. Então você discerne o corpo do Senhor. Aí está aqui, agora está importante isso. A pessoa não entende por que irmãos e irmãs agem às vezes de uma forma que a gente entende que não está correta. E são errados. E não sabem falar corretamente. A gente tem sempre que lembrar da irmã Esmeraldina. Que bênção. Agora, eu via Jesus nela. Às vezes, quando ela estava nervosinha, eu via Jesus no irmão João da Mata. Eu via que ele era um anjo aqui dentro. Ela era um anjo que morava na igreja. Comia, dormia, vivia na igreja. Nós temos outras esmeraldinas que moram na igreja. Que a gente vê Jesus nelas. Agora são humanas, são humanos. Mas você discerne que ali está um membro do corpo do Senhor. A questão é o corpo. Então, Paulo disse, o irmão Brana disse, em outras palavras, que a carne, ele disse assim, eu sirvo a lei de Cristo, com o meu entendimento, com o meu espírito, mas sirvo o pecado com a minha carne. E você discernir uma pessoa desta natureza, irmão Brana dizendo, o maior inimigo
que eu tenho chama-se William Marron Branham. O seu nome próprio, sendo seu maior inimigo. O que quer dizer isto? É um Romanos 7. Agora, isso não justifica ficar parado ali, mas continua vivendo em corpo, veja, corpo, carne e ossos. Sentindo, tendo sentimentos, sujeito ao espaço, à matéria, à luz, e as circunstâncias, as distâncias. Quando Jesus veio aqui, que abriu, ele consagrou o pão, orou, coisa que todos devem fazer. Esse pão era a palavra. Ela foi aberta. Então abriram-se-lhes os olhos. E o conheceram. E então ele desapareceu. Agora, antes dele ressuscitar, ele tinha que bater na porta. Ele tinha que andar à distância para chegar lá. Ele cansava do caminho. Ele tinha fome, sede. Mas depois, ele não teve que bater na porta. Ele simplesmente apareceu no meio deles. Olha, viram Jesus. Vocês não podem achar confuso isto, que a obra mais próxima faz divisa com a obra do Espírito Santo é o Espiritismo. Ninguém pode estranhar isso. Por quê? O Espírito Santo não opera ali. Opera com poder. Um poder demoníaco. Espiritual. É espírito. É o mais próximo, é o paralelo. O irmão Branham foi levado naquele centro espírita. Eu já falei isso aqui. E aquela cadeira flutuava, psicografando uma caneta, e ela flutuava ali, sem ninguém. Um paletó, uma veste na cadeira ali. E ele falou: eu te ordeno em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desça. Ela não desceu. Aí, o que ele fez de novo? Eu te ordeno em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não desceu. Mas ele estava tão tranquilo, de repente ele disse: eu te ordeno, em nome de Jesus, acaba com isso, desce. Ela desceu. Acabou a festa. Eu fui criado no Evangelho, mas mesmo antes de ter experiência com Deus, eu fui um amigo meu num centro.
Ele me levou lá. E não sei por que cargas d'água, sabendo, a coisa foi interrompida lá. E acabaram com a reunião. Ele saiu lá fora e falou: alguma coisa atrapalhou, não deu. O espírito não baixou. Está vendo? E era eu que atrapalhou. A gente tem raios. E raios que iluminam o corpo. O nosso corpo é luminoso. O raio-x mostra isso. O profeta fala isso como um cientista de Deus. E esse corpo tem a ver com o corpo celestial. Não propriamente a matéria, o pó, mas os elementos que compõem esse corpo formarão novamente o corpo, só que espiritual. É o corpo espiritual. Eu mostro isso, parece que eu já li aqui, vê adentro, várias vezes leio aí nos cultos fúnebres. Aquilo volta e você está ali de pé, jovem novamente, ele diz. Quer dizer, o corpo. Tem o exemplo da Sara e do Abraão. Abraão e Sara, velhinhos, enrugadinhos, superados pelos anos, aguardando um fim feliz, recompensador do que foi dentro da promessa que recebeu ainda em Ur. Mas ao tempo certo do cumprimento da promessa, eles dormiram velhos. Os dois, certo, roncaram, ressonaram, só que acordaram novos. Por isso que o irmão Branham disse, ele não importava com sua velhice. Vamos voltar aqui em 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo animal, este ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Voltemos aqui em 1 Coríntios 11. É importante você discernir o corpo do Senhor. Aliás, é fundamental. Um corpo capaz de comer e beber.
comer e beber. São Lucas 14, 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. E o que é que estamos comendo aqui? É isso que nos faz diferentes do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Em São Lucas 22, verso 16, está escrito: porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E se cumprir lá, comer. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. As bodas do Cordeiro, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Parece que nunca leu isso. São Lucas 22, verso 30. Para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentarei sobre tronos, porque vai julgar até os anjos, julgando as 12 tribos de Israel. Veja só. É muito importante ser crente revelado. É muito importante. É coisa que as tristezas da vida, os golpes, as decepções, as enfermidades, os maltratos, não podem superar isso. E este, Atos 10, verso 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. Que privilégio! Que Maria bem-aventurada, aquela Maria Madalena, foi para quem ele apareceu primeiro. Eu quero repetir, eu uso muito isso. Isso é bom. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, se referindo a Jesus, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos
e bebemos juntamente com Ele depois que ressuscitou dos mortos. Comemos e bebemos com Ele depois que Ele ressuscitou. A semelhança da obra do Espírito não pode confundir nenhum cristão, é claro. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ajuntai tesouro lá em cima. As Escrituras indicam pelo menos 2 propósitos nisso. Para que os crentes venham a ser tudo quanto Deus pretendeu para ser humano, o ser humano, quando o criou. Deus pretendeu, e tudo que Ele pretendeu é consumado. Colossenses 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, isso se refere somente a Cristo? Somente a Deus? Ele disse, Pai, com aquela glória, ele estava lembrando aquela glória, aquele halo. Ele veio de lá. E nós viemos de lá. Só que ele lembrava. Nós não lembramos. Nós cremos que viemos de lá. Minha mãe costumava dizer, meu filho, você não é deste mundo. Repetidas vezes, ela me falou isso. Me falava, você não é deste mundo. Tá bem, mãe. Tem uma coisa, quando eu for ser crente, eu quero ser Pentecoste. Eu falava assim, desse Pentecoste. Graças a Deus. Vamos ficar por aqui, mas assim, ajuntando tesouro nos céus. Você está fazendo isso. Quando você tem misericórdia de alguém que errou, de alguém que está sofrendo, de irmãos, daqueles que te ofendem, você deve fazer primeiro, orar primeiro para os tais do que para aqueles que não ofendem. Então o irmão Brana deu exemplo disso. Um homem chamou ele de Marica. Ele foi para a caverna 3 dias orando por aquele homem. É profundo isso. Vai chegando nisso, devagar, e vai clareando. Como a aurora que vai rompendo. Quem tem costume, principalmente no mato, é estranho, é deslumbrante a aurora rompendo.
e vai aumentando, vai clareando cada vez mais. E a aurora rompeu para você, rompeu para nós. E cada culto, cada mensagem vai clareando mais. Ora, clareou mais para mim sobre o tesouro nos céus. É porque tem um corpo para lá. Em nome de Jesus Cristo. Dá graças a Deus pela sua saúde, a cura divina, a bênção de Deus, o perdão dos pecados. Amém, Senhor. Amém.